Beleza, continuando aqui então, agora a gente vai ver o nosso Flex Shrink, tá? E o Flex Shrink é basicamente o contrário do Flex Grow, ou seja, vai encolher os nossos itens aqui dentro do nosso Flexbox, só que ele tem algumas pequenas peculiaridades, uns detalhezinhos para ele poder funcionar. Bora ver isso aqui então. É o seguinte, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou aqui no nosso Style, CSS. A primeira coisa que o nosso Flex Shrink precisa para ele poder funcionar é que ele precisa ultrapassar a largura total do container, tá? Porque quando os elementos que estiverem aqui ultrapassam, o shrink faz o quê? Ele encolhe cada um dos elementos proporcionalmente para caber aqui dentro. Então, basicamente, essa é a funcionalidade do Flex Shrink, tá? Ele precisa dessa condição, ele precisa que a soma da largura dos elementos internos ultrapassem a soma do container, ou seja, se esse container aqui tem 1000 pixels de largura, estou dando um exemplo, a soma dos itens aqui dentro teria que dar tipo 1100, ou que seja 1001, tá? Mas tem que ser mais. Beleza, e aí ele vai encolher então os elementos proporcionalmente para caber aqui dentro. Para a gente simular isso aqui, para a gente fazer funcionar, a gente precisa fazer umas pequenas alterações aqui no nosso CSS, que eu vou fazer agora. A primeira delas é o seguinte, eu vou colocar aqui o Flex Bases, um valor fixo, tá? Então, deixa eu ver quanto que está dando o nosso container aqui. Ele está dando 1330 de largura, porque a gente fez com porcentagem, tá? Vamos deixar com porcentagem mesmo, não tem problema, tá? Ele está dando 1330, se a gente tem 5 itens, a gente tem que ultrapassar esse valor. Então, no nosso Flex Bases, eu vou colocar um valor fixo aqui. Sei lá, se eu tenho 5 vezes 3, 5, 15, então vai dar 1500, então eu posso colocar que cada um vai ter 300 pixels de largura, cada item. Então, com isso, a gente já está ultrapassando os 1330 do nosso container. Beleza. Agora, o que vai acontecer? Se eu atualizar lá, como a gente está usando o Flex Wrap aqui, ele não vai ultrapassar, ele vai quebrar a linha. Isso, quebrou a linha. E ele ainda está com o Grow aplicado. Tá vendo que o Flex Grow aqui, então, fez o item da próxima linha ocupar toda a largura do espaço livre que existiria, mas a gente vai trocar o Grow, que a gente viu na aula passada, pelo Shrink agora. E então, o que a gente tem que fazer para não quebrar a linha? Porque se quebrar a linha, o Shrink não vai funcionar. Ele precisa que todos os elementos estejam na mesma linha, né? Na mesma row, digamos assim. Então, é só a gente trocar aqui, ó, o nosso wrap, tá? Por no wrap. E agora, se eu fizer isso, volta tudo para a mesma linha e tal. Ele ainda está com o grow, por isso que ele está assim, desse jeito, só que eu preciso alinhar eles verticalmente ali, que vai ser no nosso Align Items. Eu vou colocar aqui, então, Center. Beleza, agora a gente vai aplicar o Shrink. Como que a gente vai fazer isso? Aqui, ó, eu sei que cada um desses itens, eu mandei eles que eles ficassem com 300 pixels de largura, mas tá vendo que eles estão dentro da caixa, dentro da box? É porque o Grow também conforma eles dentro da box, tá? Vamos criar o Shrink aqui, então. Eu vou só copiar esses 3 Grows que eu fiz aqui e vou renomear eles agora para Shrink. Shrink. Beleza. E agora a gente vai lá no nosso index.html e a gente vai trocar também todos os grows por shrink. Beleza, então só recapitulando, agora eles vão, eu não atualizei a página ainda, eles vão estar todos com shrink, e o que acontece? A soma deles dá 1500, então provavelmente eles viriam mais ou menos até aqui e tal, 200 pixels a mais aqui para fora, só que o shrink vai conformar eles, ou seja, vai encolher eles proporcionalmente dentro da box. Vou atualizar aqui então e bora ver se funcionou, né? Isso, olha só, funcionou. O que a gente consegue ver aqui então? A gente consegue ver que o 5 foi o que ficou menor. Diferente de quando a gente aplicou o Grow, tá? Que o 5 era o maior, o 5 ficou menor. Por quê? Porque a gente está falando aqui no nosso CSS, tá? Para ele encolher 5 vezes mais do que os outros. Na verdade, não é 5 vezes mais. Na verdade, é para ele encolher 5 vezes o espaço que está saindo para fora, tá? Digamos assim. Então, essa conta dessa proporção é mais ou menos assim que o Flex Shrink vai funcionar, tá? Ele vai pegar o espaço excedente, diferente do Grow, que pega o espaço vazio dentro, o Shrink pega o espaço excedente, tá?
E aí, então, ele conforma os elementos proporcionalmente, cada um usando um pouco, diminuindo, né, encolhendo proporcionalmente a esse espaço excedente, de acordo com o que a gente define aqui, beleza? E é isso, se eu encolher, olha lá, vai aumentando a diferença entre eles, porque quanto mais eu encolho, mais o espaço aqui dentro da box fica menor para eles se distribuírem, mas eles mantêm a proporção que a gente definiu. Então aqui, ó, o 5 ele está muito encolhido, o 1, o 2 e o 4 um pouco menos, tá? E assim por diante, belezinha? Então esse é o Flex Shrink, essa é a funcionalidade deles. Então se você tiver algum elemento ultrapassando para fora e você precise que a sua interface conforme esses elementos proporcionalmente dentro de uma box, use o Flex Shrink para conformar eles certinho, tá? Cada um na sua proporção. E aí, na próxima aula, então, a gente vai dar uma olhada... Bom, eu já dei uma explicada sobre o Flex Bases, né? Ele não tem muito segredo. O Flex Bases, então, é como se fosse a largura, né? Padrão do elemento, do item dentro da box, tá? Então, acho que é bem básico isso aí, né? Como se fosse uma largura, só que, na verdade, é uma propriedade do próprio Flexbox, beleza? O Flex também é um atalho, tá? Então, na próxima aula, a gente vai ver o Flex e o Align Self, belezinha? Te vejo na próxima aula.